Bom dia e bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar qual é que foi o meu melhor investimento de 2021. E se vocês me seguem por aqui já há algum tempo ou então no Instagram, sabem sem surpresa nenhuma que foi o robô aspirador Mopa. Eu tenho recebido muitas mensagens, especialmente através do Instagram, por DMs, a perguntar o que é que eu acho, quanto é que custou, as características, se compraria igual. E então eu resolvi fazer um vídeo também para vos ajudar um bocadinho nisto. E aqui eu não vou fazer assim comparação nenhuma específica com outros robôs porque não os conheço a fundo. Este foi o primeiro robô que eu tive, seguramente que não vai ser o último, eu espero que este me dure bastante tempo, mas é daqueles eletrodomésticos que, se avariar, eu vou comprar um novo, de certeza absoluta. E este também não vai ser assim um vídeo técnico, porque eu não tenho conhecimentos técnicos absolutamente nenhuns. Vocês conseguem encontrar aí espalhados no YouTube assim muitas coisas a dizer, as especificidades, a fazer as comparações. Não vai ser este o caso. O meu é mesmo na ótica do utilizador que não percebe nada disto. E para vos ajudar melhor com as dúvidas mais específicas, no Instagram eu também tinha deixado em aberto para vocês me mandarem as dúvidas que tinham. Eu recebi muitas mensagens, algumas eram bastante similares, mas eu vou tentar compilar aqui mesmo tudo neste vídeo. E o que eu vou já fazer é, vou-vos primeiro mostrar o robô assim por peças e depois ele a trabalhar na prática e eu a tentar responder às vossas questões. Eu até fui ao meu sótão buscar mesmo a caixinha onde veio o robô aspirador para vocês verem. Então, ele é do grupo Xiaomi, é da marca Mi e é o Mi Robot Vacuum Mop P. E eu na altura quando o recebi disse que comprei cá num site de Portugal, não gostei do serviço, portanto não é uma coisa que eu recomendo. E é assim, eles acabaram por entregar na mesma, só que o facto de eu não ter notícias e ter que andar sempre a bombardear com e-mails para saber quando é que iriam entregar, como é que estavam as coisas, deixa-me assim um bocadinho de pé atrás. Também não quero fazer aqui publicidade negativa, porque eles até podem eventualmente já ter melhorado o serviço. Mas assim, no geral, na altura, pelas críticas que eu li, isto era uma crítica recorrente de não ter assim notícias. Mas uma pessoa compra uma coisa que custou 259,99 € e quer saber como é que as coisas estão. De qualquer das maneiras, vocês podem fazer uma pesquisa por vários sites, ir ao quanto custa para ver qual é que é o melhor preço e onde é que vocês querem comprar, porque, por exemplo, há coisas que eu não me importo de comprar lá fora ou mesmo na Amazon de Espanha, mas outras coisas que podem mexer com garantias, eu gosto mais de comprar aqui em Portugal porque acaba por ser mais fácil. Não obstante, a máquina fotográfica com a qual eu estou a filmar agora foi comprada no estrangeiro, a anterior também, teve que ir à garantia e correu tudo bem, mas era uma coisa pequenina que depois os portes acabavam por não ficar muito. Mas imaginem estar a mandar assim uma caixa destas um bocadinho mais pesada e lá se vai um dinheirão só em portes. Continuando aqui, então o poder de sucção é 2100. E relativamente ao poder de sucção, se vocês fizerem pesquisas e comparações, que foi isso que eu também acabei por fazer, vocês vão ver que é menor, mas é exatamente por ter as duas funções de aspirador e mopa. Eu também não tenho animais cá dentro de casa, não tenho nenhum bebê, talvez nesses casos possam achar que o poder de sucção seja assim uma coisa mais importante, mas para mim este está muito bom. Ou seja, se vocês fizerem a comparação entre este robô com 2100 e outro robô que seja só aspirador, a diferença vai ser muito maior. Se vocês fizerem a comparação deste robô que tem mopa com outros robôs que têm mopa, vão ver que não é assim tão dispar. E a caixa está apresentada, por isso vamos ao robô em si. Cumprimentem a Mimi, e eu dei-lhe este nome exatamente por causa disto, Mimi. Achei que era um nome unissex que dava para o robô, que era o Mimi, ou a minha companheira, que é a Mimi. O robô tem 35 cm de diâmetro, eu acho que na altura que é cerca de 10 cm, mas depois vocês podem ver melhor as especificações técnicas, e o peso é à volta de 3,6 kg. Esta torrezinha e mais aqui são os sensores todos, onde ele vai ver o que é que vai ter que aspirar ou lavar, portanto é importante deixar sempre aqui esta zona desbloqueada para ele continuar a trabalhar. E por dentro é só abrirem aqui a tampinha e é assim. E então, em termos de acessórios, eu vou mostrar o que é que traz.
Aqui está o depósito mais básico, que este é o de aspirar e tem aqui o filtro. E o filtro é assim instalado. Depois é só colocar aqui e pressionar um bocadinho e faz este tique. E se a Mimi estivesse ligada, eu é que a desliguei porque está aqui em cima da bancada, mas se ela estivesse ligada ia dizer uma coisa em inglês, a dizer que o depósito tinha sido instalado, e quando nós tiramos, ela diz que está a ser removido. E temos aqui também o depósito que faz a aspiração e a lavagem. Tem aqui o depósito de água. O depósito então é assim, eu acho que isto leva 200 ml de água e temos que meter também, colocar o filtro, que o mecanismo é exatamente a mesma coisa. E inserimos aqui o depósito exatamente da mesma maneira e vai dizer que tem este instalado. Então, este é apenas para aspirar e este é para aspirar e fazer a lavagem com a mopa. E os outros acessórios são estes dois, esta escovinha, e é aqui que ficam os cabelos todos, e garanto que ficam os cabelos todos enrolados. Por isso, temos aqui também este acessório que ajuda nas limpezazinhas e que também consegue, tem aqui uma lâmina, por isso cuidado para as crianças. Consegue cortar tipo os cabelos para ser mais fácil de nós tirarmos. Eu já vou mostrar como é que isto se instala, vou mostrar o resto das coisas. Temos aqui duas escovinhas, ela só usa uma e esta é a que está a uso, por isso é que está assim mais suja, e esta veio de peça de substituição. Já vou instalar. E aqui temos a parte da mopa, isto é também uma peça que depois colocamos quando queremos a função de fazer a mopa. E vem com dois paninhos, este é mais para só molhado e este é um bocadinho, tem as duas coisas, para molhado e para ajudar na secagem. E eu tenho sempre muito cuidado a virar a Mimi, exatamente porque ela aqui está assente na torre e não é assim grande ideia, mas só para vocês verem. Então, as rodas são assim, estão a ver que parecem super estáveis e robustas e têm assim esta mola. Que é para quê? Para subir e descer os sítios. Isto já está aqui assim um bocado riscado, foi algum sítio onde ela foi que não devia ir. Tem aqui também assim uma rodinha, por acaso precisa de ser limpa. Este é o sítio da escovinha. E este é o compartimento onde vai ficar então esta escovinha e mais isto, que eu posso instalar para vocês verem. Agora é colocar aqui a vassourinha, fazer este clique, já está. E se fosse para colocar na função da mopa, vou mostrar também aqui para ser um bocadinho mais simples. Ele tem um encaixezinho aqui para esta parte. E fica assim. Depois tem a parte do velcro, portanto vai ficar assim. E agora colocar isto aqui, só fazer clique e está instalado. O que vocês teriam que fazer era agora instalar este depósito com água. O que eu vou fazer em primeiro lugar é aspirar, então vou retirar isto. Eu vou fazendo referência às coisas à medida que elas aparecem, que me vou lembrando, que é para não passar. Mas estas coisas eu lavo e seco na máquina, normalmente com os panos da roupa, com os panos da limpeza, e estão aqui impecáveis. E todas estas peças, todos estes acessórios se vendem, podem procurar, por exemplo, na Amazon, no AliExpress, no eBay, é só saberem a referência correta e verem se dá mesmo para o vosso equipamento. Porque isto o ideal seria substituir de 6 em 6 meses, ou quando vocês virem que eles estão assim um bocadinho danificados, porque depois também vai depender da utilização que dão. Então, como o que nós vamos fazer agora é aspirar, vou colocar este aqui. Pronto. E a Mimi, a nível de acessórios, está pronta. O que eu faço na prática mesmo é só mudar basicamente o depósito de água e depois instalar a outra peça, porque tudo o resto está sempre aqui. E em relação a esvaziar isto, eu sei que há uns que têm o esvaziamento automático, mas para este tipo que tem isto e a mopa não é muito fácil de achar e o preço era assim uma exorbitância. Não me faz confusão nenhuma retirar o lixo daqui e acreditem que até me dá uma certa satisfação, porque uma pessoa pensa como é que a minha casa estava assim tão suja.
Se só estiver a fazer assim a aspiração, eu não despejo isto em cada divisão, é tipo, faço, sei lá, a sala de jantar e a cozinha, que são sempre os sítios que estão mais sujos, umas 2 vezes e depois despejo, mas também conforme a sujidade que eu acho que tem. Se for assim só 2 dias seguidos, uma passagem assim mais leve, se calhar não há necessidade. Mas vocês depois vão vendo consoante o uso que derem e aquilo que acham, se está muito cheio ou não. Eu não gosto de deixar assim encher muito, mas também acho que não há necessidade de ter assim o trabalho extra de estar a despejar mesmo logo após a utilização. Este é o sítio que eu tenho para o robô aspirador, está aqui na sala de jantar, tem que estar ligado à tomada, isto é o deck de carregamento, vou retirar, não é? Se ele estiver a trabalhar vem para aqui sozinho, mas agora vou eu encostar. E ele disse starting to charge, portanto está a começar a carregar. E o que eu vou fazer agora é ajeitar aqui a sala de jantar para começar a aspirar. Se fosse eu a aspirar, eu ia retirar as cadeiras, não é? Porque normalmente debaixo da mesa é que acaba por ficar um bocadinho mais sujo. Não sou eu a aspirar, mas é isso que eu vou fazer na mesma. Porquê? Porque o robô aspirador não vai passar aqui no meio. Se eu tivesse a cadeira retirada daqui, ele ia entrar por aqui e ia aspirar, mas, por exemplo, ali debaixo daquela cadeira não ia aspirar bem, certamente. As cadeiras já estão todas viradas em cima da mesa e o que é que eu tenho que preparar aqui mais? Estão a ver, este cadeirão não é bem daqui porque turquesa, vermelho, preto não casa muito bem, só que tem dado jeito que às vezes o dia quero vir para aqui ver televisão. Estes cortinados já não estão a arrojar no chão porque vão sendo lavados, vão sendo secos e isto vai encolhendo, mas de qualquer das maneiras eu gosto de abrir isto para não correr o risco do robô achar que não tem que ir ali para aquele espaço. Tenho aqui um mini vaso de flores, se eu não estiver com paciência, a Mimi vai aspirar aqui assim à volta, não vai ali atrás, não é? Não vai ao canto, está obstruído, mas se eu tiver com vagar, retiro o vaso e coloco aqui. E o que eu fiz aqui era aquilo que eu faria se fosse eu a aspirar assim com um aspirador de mão. E vocês estão a ver aqui este lixo que está todo cotão, temos caju, temos sementes e daqui a pouco não está aqui nada disto. Na prática a Mimi está nesta divisão, por isso eu não vou utilizar a app para fazer o comando dela. O que eu faço é carrego aqui. Clean up all is starting. E ele começa por fazer um reconhecimento todo do perímetro, então vai andar assim à volta para ver onde é que está, depois começa a fazer assim mesmo a limpeza em si. Uma coisa que eu também costumo fazer frequentemente é fazer a combinação entre a sala de jantar e a cozinha e deixo tudo a fazer. Também me perguntaram se eu vou embora para o trabalho e deixo aqui isto a trabalhar. Sim, eu costumo sair de casa, por exemplo, faço isto muito à hora de almoço. Almoço, preparo as coisas todas, deixo a Mimi a trabalhar e sigo para a minha vida. Depois, ao final do dia, chego a casa está aspiradinha e eu coloco as coisas no sítio, o que é uma maravilha. A grande vantagem de termos um robô aspirador é que ele faz mesmo a aspiração por nós. Nós não precisamos de andar ali para sabermos que o trabalho está a ser feito. Chama-se rentabilizar tempo para fazermos coisas que nós gostamos. Entretanto, já recebi mensagem da Mimi a dizer que a aspiração estava completa, portanto vou lá ver como é que estão as coisas. Ela volta assim aqui ao seu deck para começar a carregar e eu vou ver como é que está o chão. Ele está aqui assim um bocadinho sujo, mas isto é mesmo sujo. E a parte toda que estava suja, estão a ver? Está assim, sem nada. E o esforço que eu tive que colocar nisto foi 0. E isto estava limpinho, portanto estão a ver a sujidade que estava na sala, inclusive o cajuzinho. Então eu vou despejar isto, vou encher aqui o depósito com água e colocar esta peça. E eu tenho assim esta garrafinha sempre aqui cheia e uso água ou que tiro aqui da máquina de secar ou então que tiro do desumificador, que é para não ter calcário e não entupir os tubos. E é natural que quando vocês estiverem a colocar aqui água, comece a sair um bocadinho de água por aqui e por aqui. Isto é uma coisa que se calhar não está muito bem estruturada, mas são as saídas depois da água para a mopa. E então quando estamos a carregar com água, isto tem assim esta espécie de handicap.
2 and 1 dust compartment with water tank has been installed. E eu só coloco mesmo água para fazer a lavagem. Se vocês colocarem outro tipo de detergentes, é à vossa conta e risco, porque não há indicações nenhumas para colocarmos então detergentes ou óleos ou outra espécie de coisas. Durante pelo menos os anos que estiver na garantia, eu não vou fazer isso, não vou colocar, porque será sempre à minha conta e risco, porque depois se houver algum defeito e tiver que ir à garantia, eles não se responsabilizam por má utilização. E vocês agora perguntam, mas lavar só com água? Acreditem que se vocês conseguirem fazer a manutenção mais vezes, que não é necessário estarmos aqui sempre com detergentes. Se vocês querem que isto fique perfumado, podem, por exemplo, estabelecer de 15 em 15 dias sou eu que vou lavar com a esfregona e está tudo ok. Eu não sinto essa necessidade, no início fiz a lavagem então com a esfregona minha normal e depois comecei a fazer a manutenção com a Mimi e acho que nunca mais coloquei detergente aqui e sinto que está muito mais lavado porque é com muito mais frequência do que quando era eu a fazer a limpeza. E o que a Mimi vai fazer agora vai ser aspiração outra vez e passar a mopa. Então, e porquê é que eu fiz a primeira aspiração? Porque eu acho que assim é mais eficaz. Uma pessoa, se não tiver tempo, se quiser as coisas feitas, pode optar por fazer só esta segunda parte e vai ficar aspirado, se calhar não tão bem, tão profundo como esta aspiração primeira que eu fiz, mas vai ficar aspirado na mesma e vai ficar com o pano passado. Eu é que gosto de fazer assim e quando estou com tempo, quando posso fazer as coisas faseadas, é este o método que eu prefiro porque acho que fica melhor. E como vocês viram, ele faz a passagem da mopa com uma configuração de Y, ou seja, vai para a frente, vem para trás, vai para a frente, vem para trás, assim um bocadinho mais de lado. E acaba por passar nos mesmos sítios, assim, mais ou menos duas vezes. Isso acaba por tornar o processo de esfregar um bocadinho mais eficaz. Viram também que a nível da umidade que ele deixa no chão, da água que liberta, não é assim tanta. Perguntaram-me em relação ao piso flutuante. E nesse quesito eu não sei qual é que é o comportamento do piso, porque não tenho piso flutuante aqui em casa, portanto também não consigo dizer isso. Mas a nível de ficar assim, muita água no chão, eu não acho que fique. Acho que seca bastante rápido, portanto a água que deixa é residual. Ou seja, não considero que isto deixe a água que uma esfregona normal, por mais corrida que tenha, deixe, mas sim se nós formos passar com um pano molhado. Será mais assim nesse aspecto. E já passou um tempinho, o chão já secou, só que ele ainda não terminou a tarefa. Eu vou mostrar aqui assim a app para vocês verem melhor. E então o que é que a app nos diz? Diz-nos que o robô já não tinha bateria suficiente e ele não estava carregado com os 100% quando comecei a fazer estas coisas cá em casa, porque já tinha estado a fazer outras. Mas diz então que o robô ficou sem bateria e foi sozinho carregar. E quando estiver totalmente carregado, ele volta à limpeza e faz isto de um modo automático. E entretanto, já recebi mensagem a dizer que a limpeza estava completa e para retirar o depósito e a pecinha de baixo, porque ele emite sempre este aviso quando termina a parte da lavagem. E já estamos aqui no quarto dia que tem um tapete, portanto vou responder à vossa dúvida se sobe tapetes. Este é um daqueles do IKEA, é assim, ele não é super grosso, tem assim uma alturazinha razoável, mas a Mimi vai andar aqui super bem, não vai enroscar nada. Não sei qual é que é o comportamento em tapetes assim mais altos, mas vocês viram as rodas dela no inicial, portanto também suponho que suba coisas mais altas. E por causa da escovinha que ela tem, ela também chega bem aos cantinhos. Se chega assim mesmo até ali ao fundo, se calhar não chega. E é possível que este bocadinho de cotão fique ali, mas garanto que o que ela tira de lixo compensa isso tudo, não chegar ao cantinho, porque de vez em quando eu também venho aqui assim com a vassoura, passo mesmo aqui assim nos rodapés, porque ela não vai aos rodapés, obviamente, não é? Então eu passo ali com a vassoura, não posso fazer isto senão desfoca, mas eu estava a dizer que eu passo nos rodapés com a vassoura para tirar o pó para o chão, depois ela vai fazer a aspiração.
E a Mimi terminou o serviço e andava aqui às aranhas à procura da porta de saída. Isto porque, quando eu quero que ela aspire atrás da porta, eu vou ter que fechar a porta, não é? Porque se ela estiver aberta, o robô é um robô, não vai colocar a porta assim, não é? Vai aspirar aqui isto, mas não vai atrás da porta. Então o que eu costumo fazer é, eu fecho a porta quando quero que aspire aí por trás. Se quer assim uma aspiração mais geral e eu não estou em casa, então deixo as portas todas abertas, obviamente. Returning to the dock to charge. E ela agora vai para casa. E por exemplo, aqui no quarto do Diego, o que é que eu tentei ter em atenção? Eu tirei estas cadeiras para poder ir mais aos cantinhos, para chegar a todo o lado. Aqui debaixo da cama, certifico-me que não andam meias do Diego espalhadas, porque já aconteceu anteriormente e a Mimi fica com a meia presa. Ela emite depois assim o sinal em como está com alguma coisa preso, só que também para o desgaste dela não é bom, e em termos de fios também tento tirar assim os fios, puxá-los um bocado mais para cima, porque senão isto também é fácil de ela se emaranhar aqui. Em relação a outras divisões da casa que estão mais cheias, como o quarto da ginástica, não é fácil ela conseguir fazer aqui um bom trabalho, e a culpa não é dela, é mesmo de como as coisas estão. Há pouco espaço entre as máquinas, então isto se calhar é daquelas situações que eu às vezes deixo andar por aqui, mas depois para ir assim mais a estes cantinhos tem que ser eu. E subir estes tapetes, ela também sobe, mas este tem franjas, então o que é que acontece? Ela também é capaz de se enrolar aqui, já aconteceu uma vez. O que é que eu faço neste caso? Isto já tem a dobra e tudo, faço assim a dobrazinha para não ficar aqui estes fios, porque isto, imaginem que é como se fosse um cabelo, não é? Que ela enrola isto lá na escova grande dela, e então depois se não consegue soltar, anda aqui a lutar com isto. Pronto, é uma das coisas que também tem que ter em consideração. E aqui na casa de banho o que eu vou fazer é tirar os tapetes e sacudir, mas se fosse eu a limpar também ia tirar os tapetes e sacudir, não é? Logicamente. Ela passa por cima disto, mas é capaz de os levar todos atrás, então não fica nada de jeito. O que eu faço é tiro, sacudo normal e deixo aqui. E vou deixar mesmo para vocês verem os cabelos. Isto está sujo, mas é o normal, não é? A vida é assim. Estão a ver aqui esta parte toda, cabelos de Luciana. Mais cabelos. Vou deixá-la aqui e depois mostro como é que isto está e como é que fica a escovinha dela. E estes são os cabelos que ela tem antes de começar a aspirar. Eu depois no fim mostro como é que fica. E passados uns minutinhos, foi assim que isto ficou. Por isso me perguntam se apanha bem os cabelos. Sim, apanha bem os cabelos. Quem não gostar de ver sujeira não veja, mas isto foi só da aspiração do quarto do Diego. Aqui da casa de banho estão a ver muito mais cabelos. E eu vou tirar os cabelos daqui, não quero que eles vão ali pelo ralo para não entupirem. Coloquei só aqui nesta superfície branca, ou quase branca, cheia de pasta de dentes, mas para vocês verem só então a sujidade que estava na casa de banho e no quarto do Diego. E não pensem que isto é coisa de uma semana, do quarto do Diego seria coisa de uma semana, mas aqui da casa de banho aspirei acho que há uns 3 dias. Vou aqui só mostrar um bocadinho como é que é o funcionamento da app, como é que ela é a Mi Home, e aparece logo ali o nome do robozinho. Isto foi o que ela teve a fazer em último lugar, que foi a casa de banho. Considerou uma área de chão de 7 metros quadrados e demorou 8 minutos a fazer. No vosso robô também tem que fazer o processo todo inicial de ligar aqui assim à app, ao Wi-Fi, e quando está tudo ligado depois é muito fácil, mas mesmo a instalação é fácil, é só seguirem mesmo o que diz no livro de instruções. Eu já não me lembro bem, mas se eu conseguir fazer, toda a gente consegue. E tenho aqui então o layout da minha casa, ali é onde a Mimi fica, não é? Na sala, e agora estamos aqui no cômodo 3. Por exemplo, se ela estivesse aqui no dock e eu dissesse que queria que ela fosse limpar o cômodo 13, que por acaso é um hall de entrada, e a lavandaria, eu selecionava estes dois e colocava aqui no iniciar e ele deslocava-se daqui para aqui para fazer a limpeza dessa área. Eu vou desmarcar, senão em vez de aspirar aqui o quarto ainda vai para ali. Este é então o mapeamento da minha casa.
Ela fez isto, eu acho que não foi só de uma vez, demorou mais tempo a fazer, mas é uma altura que vocês têm que ter tudo desimpedido para o robô ler bem quais é que são os sítios e onde é que estão as coisas. E vocês podem colocar zonas onde não querem que passe, por exemplo, isto aqui vermelho, eu tentei fazer isto porque ela não estava a acertar ali com a porta. Acho que não deu assim muito resultado, que ela de vez em quando confunde-se, mas de qualquer das maneiras podem definir áreas. Por exemplo, para a lavagem vocês também podem colocar a parte dos tapetes, se não quiserem que ela passe com a mopa lá em cima. Podem então criar paredes virtuais ou áreas restritas aqui nesta zona. Aspirar os cantos, ok, mas isto também é só válido por uma vez. Portanto, há coisas que depois vocês têm que configurar sempre que usarem, mas a maior parte das coisas estão automaticamente configuradas. E aqui nos modos tem 3 coisas diferentes: aspirar, aspirar e esfregar e esfregar. Só que este esfregar não resulta aqui, pelo menos neste modelo. Eu acho que também pode resultar noutros modelos ou então modelos de outros países. Mas aqui não, só estes 2 é que funcionam. E em relação à dispensa da água, se molha muito ou molha pouco, eu nem me lembrei disto, mas vocês podem também selecionar se querem que deite mais água ou menos água. A mim, aqui em casa, como o chão é pavimento, meto sempre no alto, mas, por exemplo, para o flutuante podem meter no baixo. E depois aqui a nível do ruído que faz, eu tenho isto sempre no turbo, está sempre no máximo, não me importo porque a casa também é grande o suficiente para não incomodar o barulho, então está sempre no turbo, mas vou colocar aqui em modos diferentes para vocês verem a diferença. Podemos começar aqui pelo silencioso. Médio. Enquanto a Mimi está a acabar de aspirar o quarto, e depois eu mostro como é que fica o mapa, que vocês podem ir sempre acompanhando e vendo como é que está. Eu até posso colocar já aqui para vocês verem, só terem uma ideia de como é que está. Então ela está a aspirar o quarto e está a passar por todos os sítios onde estão os tracinhos brancos, foi onde ela já passou. E isto é possível ser feito mesmo por causa dos sensores que ela tem, ou seja, não vai assim à deriva e passa 2 vezes num sítio e não passa noutro, não. Por causa dos sensores ela sabe onde é que já passou e onde é que tem ainda que passar. E também houve uma questão que me fizeram, foi como é que eu consegui poupar para ter a Mimi. Nós estamos a falar de um eletrodoméstico aqui de 600 euros, não é que isso eu ia demorar muito mais tempo a poupar, mas estamos a falar de uma coisa de 259,99. Então todos os meses eu tirava uma quantia de parte e às vezes eram só 10 euros, que era aquilo que eu conseguia, mas eu fui sempre colocando de parte até ter mais ou menos 300 euros e esse era o meu orçamento. Dentro daquilo que eu tinha, eu procurei então as soluções que davam para o meu bolso. E o universo Xiaomi tem muitas soluções, mesmo com aspirador e mopa, e bastante mais caros, 400 e tal, 500 e tal, até 600 euros. Depois depende daquilo que vocês querem despender. Eu sou sincera que para mim, para aquilo que eu queria despender, para o que ele me dá, os benefícios todos que me dá, está mais que pago. Tem uma excelente relação qualidade-preço, até ver não me deu problemas nenhuns. É claro que ainda só tem 5 meses e qualquer coisa de utilização, se calhar daqui a um ano tem muito mais desgaste. Eu, entretanto, mais uns mesitos e vou precisar de repor algumas das peças, mas mesmo assim, até ver, valeu tudo e mais alguma coisa. Acho que a utilização é bastante fácil, acaba depois por ser muito intuitivo. Se não quiserem estar sempre a utilizar a app, não precisam de utilizar. Colocam o robô na divisão que querem, põem no play e aquilo vai. Se quiserem utilizar a app para potenciar as coisas, também o podem fazer. Aspira só áreas mais específicas, podem selecionar aquilo que querem, aquilo que não querem. É bastante versátil nesse sentido. É verdade, aqui em casa nós não temos escadas, felizmente é tudo plano, graças a Deus, mas se tivessem algumas escadas vocês podiam também colocar isto da parte de barreira virtual e então ele ia achar que aquilo seria uma parede e não ia descer.
E uma coisa que também me perguntaram bastante foi se eu continuo a usar o meu aspirador normal, que o meu aspirador já tem a idade desta casa, acho que 12 anos, 13 anos, por aí. Mas sim, continuo a usar em casos muito esporádicos. Por exemplo, a bateria da Mimi, vocês já viram que é limitada, mais ou menos eu acho que aguenta por volta de 1h20 a trabalhar na função de aspirar, porque se passarmos para depois a função de aspirar mopa, vai reduzir muito mais esse tempo e não sei, talvez aguente uns 40 minutos. Mas de qualquer das maneiras, por exemplo, se vocês saírem de casa de manhã, se deixarem o botão ligado, as portas todas abertas, ao final do dia ela vai ter a aspiração toda concluída, porque vai fazendo por fases. Faz, acaba-se a bateria, vai carregar sozinha, volta ao ponto onde estava, carrega e sempre assim. Portanto, ao final do dia não interessa se ela demorou 1 hora ou se demorou 8 horas. Mas eu estava a falar era do meu aspirador convencional. Sim, eu utilizo em algumas situações. Por exemplo, meto a Mimi a aspirar a sala de jantar, a cozinha e vou eu aspirar outras áreas que eu considero mais problemáticas, por exemplo o quarto da ginástica ou então mesmo aqui o escritório que tem assim 2 tapetes que tem muitos fios que eu teria que tirar os fios para garantir que ela não ficava aqui encravada e que não puxava nada para o chão, portanto faço este tipo de gestão. E nós duas a trabalhar em simultâneo, eu despacho muito mais rápido as coisas e aquilo que eu comecei a sentir era que eu tinha mesmo alguém aqui a ajudar-me em casa. E nestas épocas atafolhadas em que há isolamentos, há teletrabalhos, nós não temos tempo para tudo, acaba por ficar tudo muito concentrado aqui e a casa anda muito mais suja porque estão aqui muito mais pessoas. Então, aquilo que eu notei, por exemplo, no primeiro confinamento, era que eu chegava ali ao corredor, olhava, especialmente de manhã, que batia assim o sol e via a poeira toda no chão e uma pessoa começava a ficar ansiosa. Porquê? Porque eu tinha que vir trabalhar, eu não podia pegar a meio do dia no aspirador para ir aspirar, não é? À hora de almoço era tratar dos almoços. E então a gestão ficou toda muito mais complicada e eu sinto que com a Mimi isso já não se passa agora, primeiro porque a casa não tem assim tanto pó agora, consigo fazer muito mais vezes de uma forma muito mais fácil. Eu sou uma pessoa que gosta de ter as coisas organizadas, minimamente limpa, mas eu não sou tipo extremista que tem que estar tudo impecável porque isso era uma coisa que me faria um bocadinho mal à cabeça, não. Eu vejo quais é que são as prioridades e aquilo que é necessário fazer na altura. E tenho também em conta que aquilo é um robô, não é uma pessoa, ou seja, está pré-programado, já tem os sensores todos, está muito melhor que se calhar os robôs de antigamente, mas acaba por faltar assim alguma sensibilidade e isso é normal. Portanto, há coisas que eu vou ter que dar sempre uma mãozinha. Eu estava a falar dos rodapés e dos cantinhos às vezes também passo, mas acreditem que se ela trabalhar mais vezes há menos pó na casa, então acumula-se menos, mesmo nos cantos e acaba por ser muito mais fácil a manutenção. Para a sujidade que está muito encrustada no chão, vocês devem lavar primeiro, assim, tentar tirar a sujeira maior, que é para depois ela fazer a manutenção. Não esperem que, sei lá, haja um derrame de um molho qualquer e que ela vá limpar aquilo tudo. O intuito não é fazer assim uma limpeza hiper mega pesada e profunda. O intuito é conseguir ajudar na manutenção da casa. E ainda voltando outra vez ao aspirador convencional, eu também uso em certas coisas mais específicas, como por exemplo uma gaveta, aspirar a gaveta, não é a Mimi que vai aspirar a gaveta. Certos detalhes também têm que ser com outro aspirador, mas não uso sequer 1/3 daquilo que eu usava. Em relação ao balde e à esfregona foi quase que abolido. Só uso o balde e a esfregona mesmo em casos assim mais extremos e pontuais. E se vocês me disserem, a minha casa é muito pequena, tem muitas coisas, pouca área que se possa movimentar, então se calhar não vai ser possível vocês conseguirem tirar tanta rentabilidade e as potencialidades do robô aspirador. Aqui se calhar eu consigo ver mais isso.
Isto tudo que eu estive a falar foi especificamente para este modelo, vai depender muito também daquilo que vocês escolherem para vocês. Podem achar que para a vossa casa faz só sentido terem a parte da aspiração e então aí se calhar até conseguem modelos com um preço mais ou menos similar, mas com um poder de sucção maior, se é isso que pretendem. Portanto, vejam, analisem e decidam o que for melhor para as características da vossa casa e para vocês. Eu espero muito ter ajudado a esclarecer assim algumas dúvidas, as curiosidades, mas de qualquer das maneiras, se ainda quiserem fazer mais alguma pergunta específica, deixem abaixo na caixa dos comentários que eu tento responder da melhor maneira possível. E eu já estou desde as 9 da manhã a falar do robô, já estamos a meio da tarde, portanto já não sei bem o que é que disse e o que é que não disse, mas espero que tenha chegado aos pontos todos. Então, muito obrigada por terem assistido a mais um vídeo e se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos no próximo. Tchau!